o pastor trouxe-me é que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Esse é o tema, o qual, na verdade, tem de poder nos alimentar. Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Isso baseado-se no livro de Romanos 12, os seus versículos 1 a 2. Gostaria que, amados, nos mantêssemos de pé, para que assim possamos proceder à leitura. Creio que todos encontramos Romanos 12, os seus versículos 1 a 2. Lê-se assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que toda a palavra lida do Senhor para poder abençoar. Amém. Minha pregação é curta, estamos juntos? Não se preocupe, minha pregação é muito curta, mas bem dada. É? Muito curta, mas bem dada. Muito curta. É assim, então. Verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, a qual Deus quer vosso culto racional. E o Paulo aqui a dizer que ele quer ver que nós possamos nos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, não em sacrifício morto, mas sim em sacrifício vivo. E santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, como nós devemos nos apresentar como um sacrifício vivo? O que nós precisamos fazer para apresentarmos-nos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Que é o teu culto racional. Não é culto de adoração, culto racional. Agora, nós, amados irmãos, vamos encontrar a primeira medida que nós podemos ver. O crente deve ter uma compaixão sincera por agradar a Deus, no amor, na devoção, no louvor, na santidade e no servir a Ele. Está percebendo? Você deve ter compaixão sincera em ti mesmo. Quando você tem esta compaixão sincera em querer agradar a Deus, ou ter esta compaixão sincera por agradar a Deus no amor, na devoção, no louvor, na santidade e no servir, a sua vida é uma vida de felicidade. Por quê? Porque você tem prazer em agradar a Deus. E quem agrada a Deus faz tudo o que as Escrituras dizem. Estão entendendo? Faz tudo o que as Escrituras dizem. Nosso maior desejo deve ser uma vida de santidade e sermos aceitos por Ele. Se a nossa vida, se o nosso desejo em nós, nos nossos corações, é de ter uma vida de santidade e sermos aceitos por Ele, para isso precisamos separar-nos do mundo e nos aproximar cada vez mais de Deus na sua palavra. Estamos vendo? Agora, ao nos aproximarmos a Deus, nós temos que viver para Deus, adorar, obedecer-lhe, opor-nos do pecado e apegar-nos à justiça. Como nos apegar à justiça? Nós só podemos nos apegar à justiça se resistirmos e repudiar o mal. Entendeu? Nos apegamos à justiça somente se nós resistirmos e repudiar o mal. E se repudiamos o mal
E se resistirmos ao pecado, repudiarmos o mal, então nós aí vamos ser generosos ao nosso próximo. Vamos ser generosos com aqueles que nos rodeiam. Então, aí nós vamos praticar as boas obras, imitar a Cristo e seguir o serviço, andar na direção do Espírito Santo e cheio dele na sua vida. Cheio dele na sua vida. Isto é o que é apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo. Só assim, isto é que se chama apresentar o nosso corpo em um sacrifício vivo. Não só. Isso é o nosso culto racional. Não irracional. Agora, para podermos compreender, numa citação, o poder de Deus para transformar, de 1965, digamos, por que não ensinas estas grandes coisas? Como ser isto? Simplesmente comece com seu ABC, diz o profeta. Comece com seu ABC. Então chegaremos na álgebra, vem? Simplesmente comece a aprender que é o seu culto racional. Se você começa a aprender e praticar no que você está aprendendo, é o seu culto racional. É seu culto racional. Então, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você simplesmente faça seu culto racional. Deus tomará conta do restante. Você não precisa fazer tanto sacrifício. Você dá o passo. Você deseja dar um passo para frente. Deus vai tomar conta do restante da sua vida. Tome a decisão de ser santo e irrepreensível diante de Deus. Ele vai tomar conta daquilo que você não consegue fazer. Entenderam? Este fofoqueira diz: Senhor, estou cansada, eu não quero mais fofocar. Senhor, eu sou grande prostituta. Já não quero mais ser prostituta. Renova minha força, Senhor. Eu quero ser um corpo vivo, de um sacrifício vivo. Se você deseja, comece. Então Deus vai terminar o resto. Os desejos da carne vão desaparecer um por um. Estamos juntos? Então, Deus vai começar com o resto. Diz ainda: vem, simplesmente racionar coisas que você mesmo pode racionar e fazer. Não é irracional para uma mulher se despir e sair por aí agindo assim. Quando a Bíblia condena isto, não é irracional para um homem puxar a si próprio determinado dogma como temos hoje. Não temos dogmas hoje? Isso que eu acabei de falar aqui que não gravamos, não é dogma? Hã? Isso que eu andei a falar aqui, não é dogma? Não é dogma para os homens hoje? Para mostrar que somos irmãos, não vou ter isto? São dogmas. Colocada na igreja e todo mundo tem que seguir. São dogmas. Também é um culto irracional. É um culto irracional. E já ainda. E todas essas coisas aqui, e coisas assim, quando é absolutamente contrário à palavra de Deus, vem. Os lábios de Isaías, ele era simplesmente um homem comum, de lábios impuros. Ele disse: Senhor, estou no meio de pessoas impuras, Isaías, e tenho lábios impuros. Ai de mim, porque vi a Deus. Ai de mim, porque vi a Deus. E o anjo desceu, tinha um fogo santo, tirado do altar de Deus, e transformou seus lábios dos lábios de um errante para os lábios de um profeta, como assim diz o Senhor. O poder transformador de Deus. Paulo, um membro da igreja local, presbiteriano, batista, metodista, pentecostal, algo assim, rua abaixo ele foi,
com seu grande espírito de desafio nele. De que ele sabia mais do que qualquer um deles. Paulo era sabe tudo, não é assim? Era um sabe tudo, sabia mais do que qualquer um deles. Então diz: um dos melhores mestres, ele havia sido criado sob Gamaliel, um dos melhores mestres que havia na terra. O que aconteceu em seu caminho para Damasco? Em seu caminho lá embaixo foi derrubado e ele ouviu uma mensagem. E isto o transformou de um membro da igreja em um frequentador da igreja a um profeta de Deus, que escreveu a palavra de Deus no Novo Testamento. De um membro da igreja a um santo. A minha missão aqui, amados irmãos, é de transformar você como membro da igreja, mas para um santo. Não seja apenas membro da igreja, seja um santo. Não nos agrademos que eu pertenço às escrituras afirmam. Não! Meu pastor é Germano. Não! Nos agrademos quando nós sabemos que na verdade nós somos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Só isso. Só isso. Então, no versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é? É o versículo 2. Só estou a trabalhar com 2 versículos. É só 2. Eu vou trabalhar com esses 2 versículos. Agora, aqui, amados irmãos, vamos entender aqui. Paulo deixa subentender várias coisas neste versículo. Primeiro, devemos reconhecer nós, não é? Quando diz não vos conformeis, não é? Quando ele diz que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos para a renovação do vosso entendimento. Nós precisamos ser renovados dia após dia os nossos entendimentos. Então, o Paulo aqui nos deixa muitas coisas neste versículo. Diz: devemos reconhecer que o presente sistema mundano é perverso. Nós primeiro temos que reconhecer que o mundo é mau. O mundo não é perfeito. Ninguém é perfeito. Este mundo é mau. Este mundo está nas mãos de Satanás. Isto você vai encontrar em Atos 2, versículo 40. E que está sob o controle de Satanás. João 12, versículo 31. Este mundo é mau, perverso, está sob o controle das mãos de Satanás, diabo. Então, aí, veja a outra parte. Se a gente tem um entendimento de que este mundo é mau, este mundo é perverso, então, se temos este conhecimento todo, então devemos reconhecer que o presente sistema do mundo é perverso, não é? Então, depois de perceber isso, então, nós temos que ter a capacidade de resistir às formas prevalecentes e populares do proceder deste mundo. Depois que nós temos todo esse conhecimento, não é? Então, a gente sabe que o mundo é mau, está nas mãos de Satanás, o mundo é perverso. Ninguém é perfeito. Então, aí devemos resistir às prevalecentes e populares do proceder deste mundo. E em lugar disso, proclamar as verdades eternas e os padrões justos da palavra de Deus por amor a Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 17 a 24. Está entendendo? Então, daí, depois de nós proclamarmos, aí, ao perceber que o mundo está nas mãos de Satanás, o mundo é perverso, aí nós ainda estamos no versículo 2, não é? Estamos ainda no versículo de não nos conformar com o mundo. Para não nos conformar. Se nós não nos conformamos com o mundo, temos que ter isto. Então, vamos ver o que? Se não nos conformamos com o mundo, devemos nós desprezar e aborrecer aquilo que é mau e amar aquilo que é justo. Está percebendo? Nós, depois de percebermos, para não nos conformarmos com o mundo, qual é o sinal de mostrar que nós não nos conformamos com o mundo? É de desprezar e aborrecer aquilo que é mau e amar aquilo que é justo. 1 João 2, 17, 2, 15, 17 e Hebreus 1, versículo 9. Então,
Então nós aí vamos encontrar como desprezar e aborrecer aquilo que é mau e amar aquilo que é justo. Condição: primeiro, não ceder ao vários tipos de mundanismo que rodeia a igreja de Jesus Cristo. O mundanismo rodeia a igreja de Cristo. Se o mundanismo entra dentro da igreja, então isso mostra que esta igreja não é igreja de... Mas o mundanismo sempre rodeia a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo. Não este templo, não. Para você. É a igreja de Cristo. Sendo a igreja de Cristo, o mundanismo está ao seu redor, à procura da oportunidade para poder entrar. Então, a mensagem é isto: transformar a vida de um pecador é santo. Nós não podemos ser adepto e amante da mensagem, não. Nós temos que ser a mensagem, entenderam? Nós temos que ser transformados com a própria mensagem. Não é estar aqui contente porque o pastor pregou, não. Temos que estar contente porque a pregação veio transformar a sua vida. Estão entendendo? Então, rodeia a igreja, tais como cobiça, egoísmo, oportunismo, artifícios políticos visando ao poder, inveja, ódio, vingança, impureza, linguagem imundas, diversões ímpias, vestes modestas e provocantes, imoralidade, droga, bebidas alcoólicas e companhias mundanas. Isto destrói a vida de crente. O que destrói a vida de crente, irmão, são essas coisas. Isto aqui. Quando entra na vida de alguém, essas cobiças, egoísmo, oportunismo, artifício político visando o poder, inveja, ódio, vingança, impureza, linguagem imunda. Linguagem imunda, sabe qual é? Sabe qual é a linguagem imunda? Não sabe? Sabe porcaria na cara, na boca. Estão a divertir. Quando estão a divertir, não fala coisa de ficar, só escândalo que sai da boca. São coisas que não ajudam. Porque o coração do homem, ou o espírito do homem, quando começa a se alimentar, palavras pejorativas, coisas que ofendem alguém, você até fica de ofender, brinca, parece estar a gozar. Ai, irmão, tua cabeça, tua orelha também parece macaco. São essas pequenas coisas, não é? Começam palavras imundas, pejorativas. Isso não ajuda, não é? Não ajuda. Então você começa a se alimentar pouco aos poucos. Começa a vir injúrias, ódios. Né? Quando diz roupas modestas, como assim, vestes modestas e provocantes. Nós estamos a dizer que usar bem é mal. Estamos a falar roupas modestas e provocantes. Imagina, há uns vestidos que diz estica bufo. Já viram esses vestidos estica bufo? Acho que é o nome que eu estou a dar, né? Aqueles vestidos estão à venda, ele é pequenino assim, quando está na monta, mas entra para quem corta. Está pendurado. Até o outro vem, só deixa a sapata aqui. Amarra aqui assim ou amarra aqui. Aqueles vestidos, quando você usa, te aperta, desenha tudo. Se tem nada que saiu para lá, desse lado do Monte Binga, ele também vai seguir Monte Binga. Deixa a marca aqui de cueca. Já viram este? Já viram, né? Deixa a marca aqui. Outra até são transparentes. Está a andar. São modestas e provocantes. Porque é elástico ele. Desenha-te todo o corpo. São roupas. As pessoas dizem que está na moda, são roupas civilizadas. Bem, são roupas civilizadas, mas vai para o inferno essas roupas civilizadas. Então, são essas roupas. Então, nós, como cristão ou cristãs, temos que desprezar, porque tudo isto
Olha, irmão. Quando você passa, irmão ou irmã, num sítio onde todo mundo se levanta e você está a passar. Todo mundo. O motorista mesmo se está na condução, ele trava pouco a reparar assim, quase bater outra pessoa, a te reparar assim. Você está andando, a pessoa vai te acompanhar e te repara para te reparar assim. São roupas atraentes e provocantes. Entenderam? São essas roupas que na vida cristã não nos conduz. Estamos juntos? Não nos conduz imoralidade, drogas, bebidas alcoólicas e companhias mundanas. Não estamos a dizer, companhia mundana, agora não posso estar com minha família. Não, pode estar com a sua família. Estou a falar com ladrões, você brincar com eles. É possível ficar com ladrão, sabendo que é ladrão. Então, são essas coisas. Estamos juntos? Então, aí, nesse tudo isto aqui, então, nós que precisamos ser, que não precisamos nos conformar com este mundo, então, vamos encontrar, devemos conformar nossa mente, não é? Nós devemos conformar a nossa mente à maneira de Deus pensar. Nós temos que pensar da maneira que Deus pensa. Se somos de Deus, não é assim? Então temos que pensar como Deus. Porque nós somos pequenos deuses sobre a face da terra. Nós somos pequenos deuses, não é? Somos a palavra. Então temos que pensar como a palavra pensa. Nós temos que agir como a palavra age. Entenderam? Então, isso você vai encontrar em 1 Coríntios 2, versículo 16. Mediante a leitura, como nós podemos nos conformar com a palavra? Como que nós devemos falar como Deus fala? Mediante a leitura da palavra de Deus e sua meditação. Quanto mais você lê, quanto mais você medita a palavra de Deus, você pensa e age como Deus pensa. É? Quanto mais você fala, quanto mais lê, quanto você mais ora, irmão, todo dia a sua vida vai ser uma vida sem frustração. Nem a doença vai ser difícil aparecer na tua vida. Porque está a vir dor de cabeça enquanto estás em oração. Estás em volta, aí ao lado é fogo que está em volta. Dor de cabeça vai entrar de onde? Estás na oração, estás na leitura, estás a meditar. Está a ver o espírito de ódio, está a entrar, está a encontrar a paz de Deus, está aí. A tentar de onde? A tentar de onde? Aí em vez de estar a aparecer, deixe-me ir onde está Macamo. Macamo está em jejum e oração. A tentar de onde? Adentrar da onde? Isso é o que se diz, não nos conformar com o mundo. Quanto mais você vive em oração, não é? Mais vontade tens de consagrar a Deus. Quanto mais você vive em consagração, o desejo do pecado desaparece, amado irmão. Tudo que você pede a Deus, Deus vai te dar. Tudo que você pede a Ele. Estamos juntos? Então, é desta maneira. Então, aí, depois disso tudo, devemos permitir que os nossos planos, alvos e aspirações sejam determinados pelas verdades sérias. Os nossos planos têm que ser os mesmos planos que foram feitos antes da fundação do mundo e eternas. E não por este presente ser comum, profano e passageiro. Estão vendo? Então, só para fechar, quando eu disse que minha pregação é muito longa, ainda na mesma mensagem, o poder de transformação, de 1965, uma citação. Diz assim: eu acho que é isto que Paulo deve ter dito em mente, ou deve ter tido em mente, quando disse: e não vos conformeis,
Você sabe o que é conformar-se? Eu disse, e não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. A renovação do vosso entendimento, as coisas que você um dia pensou ser preciosa, deixar isso e transformar-se em alguma outra coisa do que você certa vez era ou o que você é agora. Está vendo? Isso que diz transformar-se. Uma nova renovação do entendimento. Não é? Para nos renovar, para nos transformar. É uma coisa que você via que era normal na tua vida. Que você via que isto que era normal na tua vida. Deixar de fazer. Ver que isto não é mais normal. Porque sem Deus, tudo é normal. Sim. Não é? Sim. Tudo é. Mas se Deus está contigo, as coisas passam a não ser normal, passam a ser anormal, não é assim? Então Ele tem que transformar você. Então, diz que está bem, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, isso é o que todos nós queremos saber. Como fazê-lo? Está vendo? Nós já estamos aqui, nós o amamos, Ele nos salvou, agora queremos saber o que fazer. Estamos tentando dar um pequeno passo esta manhã, para nos elevarmos a um pouquinho mais. Agora, em Gênesis capítulo 1, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e a Bíblia diz, no princípio, lá atrás, que o mundo era sem forma, e estava vazia, não havia nada além de uma escuridão e caos. E em que horrível condição deve ter estado? Nada senão a profunda escuridão mais além, sem a luz nem nada. E bater das águas e essa estrela girante girava na órbita. Por lá em algum lugar. Deve ter sido uma terrível massa de algo perdido como estava. Não podia encontrar seu caminho. E ele continua. E é isso que nos tornamos. É isso que nos tornamos ao tornarmos estrelas errantes longe de Deus. Simplesmente sem esperança, sem Deus, sem somente batendo para lá, para cá, nas trevas, não sabendo para onde estamos indo. Diz que ele estava a explicar sobre antes da criação, no tempo, antes de Deus criar os céus e a terra, não é? Antes de dar a luz, as estrelas eram errantes, o mundo era escuro, porque não havia a presença de Deus, não tinha criado, porque estava fora da presença de Deus. Então significa que quando nós também nos afastamos da palavra de Deus, tornamos estrelas errantes. Vamos para lá, vamos para este lado, não temos posição, quer dizer, vivemos como um que d'água. Aquilo que diz, o espírito do mundo sai, você torna santo. Volta a cometer os mesmos erros, ele traz mais 7 demônios contigo. E você torna um d'água. Sem recuperação. Vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Então, passamos a ser como o mundo era, na escuridão. Então, temos que ser transformados. Então diz que Deus tomou esse grande caos de treva e transformou em um jardim do Éden. Você estava onde? Na lixeira? Estava na lixeira. Estava no lixo, você diz. Estava na lixeira. Eu estava onde? Na lixeira do Lene. Mas Deus foi lá na lixeira do Lene, tirou-me, me fez um jardim de Éden, de novo, pela sua palavra. Não é? Ele fez-me pela sua palavra. Veja, por meio da sua palavra, é assim que somos transformados pela palavra de Deus. Quando diz, haja luz na lixeira do Lene. E essa massa de criação ali se aproximou do sol e começou a girar em torno do sol e se tornou o jardim do Éden. Todas aquelas moscas, cheiros que nós iabundos. Vocês já viram? Os que vivem perto do Lene, do céu do Lene, nunca escamaram peixe fora da casa, escamam peixe dentro da casa. Porque só fora, só sozinho, o cheiro está vindo. Mosca está o cheiro aí fora. Então nós geramos assim. Nós geramos que nem água do esgoto. O esgoto dele é pior. Está vendo aquele hospital de Machado? Conhece o estado de Machado? É?
que é o estudado de Machado aqui? Como chama aqui? É Manduca? Que é o estudado de Machado? Às vezes, aquele esgoto aí rompe aí. Você de ver de areias agudas descer na estrada, descer para... Nós éramos assim mesmo. Sem Deus. Sem Deus, nós éramos de areias agudas. Que quando você descarrega, faz cair assim. No momento que você acha que quer respirar enquanto está saindo gota. Vai na casa de banho e fica 30 minutos. Porque agrada na casa de banho. Não sai. Aqui começa a bater aqui. Nós éramos assim, irmão, sem Deus. Éramos de areias. De areias o quê? Hã? De areias agudas. Mas foi de saúde. Conhece bem, mas já calhou com doentes assim, abados. Então, nós éramos assim, mas através da palavra de Deus fomos transformados. Então, esses dois versículos falam de tudo isto. Então, nós temos que nos transformar, ficamos de pé, nós temos que nos transformar pela renovação, não é? Da vida, que Deus possa nos transformar. Possamos ser uma verdadeira mensagem de Deus. Vamos juntos? Nós temos que ser a verdadeira mensagem de Deus. Enquanto os outros ficam na história, nós vamos na palavra. Vamos juntos? Porque as pessoas confundem as conversas do profeta confundindo com a mensagem da